Bom, pessoal, vamos lá. Então, conforme combinado, a gente vai falar um pouco dos tipos de linguagem dentro da linguagem jurídica. Então, a primeira, isso vai estar no material de vocês, tá? Nos slides, é a linguagem verbal. Então, o que é a linguagem verbal? É o uso das palavras para comunicar algo. As palavras transmitem a informação. Então, dentro do material de vocês, eu coloquei algumas figuras aí que vão representar, né, o que é basicamente uma linguagem verbal. Então pode ser um aviso, pode ser um anúncio, né? Isso é uma linguagem verbal, é quando eu verbalizo algo ou alguma coisa, seja ela falada, comunicada ou através dessas imagens, ok? Nós temos aí a linguagem não verbal, né, que aí, falando um pouco diferente da linguagem verbal, a não verbal é aquela que se utiliza de outros métodos da comunicação que não são as palavras, óbvio, como a linguagem de sinais, as placas de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, expressão facial, um gesto. Então, isso entra em linguagem não verbal. Também dentro do material de vocês, coloquei alguns exemplos práticos, tá? E eu vou aprofundar mais isso daí. E aí, a próxima é a linguagem corporal. Pessoal, por que eu vou dar um pouco mais de ênfase na linguagem corporal? Porque a linguagem corporal, ela diz muito na linguagem jurídica do direito. Percebam nos filmes que vocês assistam, percebam nas séries de direito que vocês começaram ou já assistiram, né? E percebam também o quanto que a linguagem corporal dentro da comunicação e do direito ela vai fazer a diferença. É comum escutarmos a expressão em que o corpo fala. Lembra no nosso primeiro dia de aula? Eu falei sobre isso. Nossos sentimentos, emoções, tédios ou entusiasmos, eles são expressados pelo nosso corpo. Os operadores do direito, por exemplo, também utilizam esse tipo de linguagem para analisar a fala e as condutas dos réus. Tá? Então, a linguagem corporal ela é muito utilizada pelos operadores do direito para fazer isso, analisar a fala e as condutas dos réus perante um tribunal e um juiz ali, diante do fechamento de um negócio jurídico e até mesmo o interesse dos alunos em sala de aula, que é o que nós fazemos, né? Então, quando a gente fala ali de negócio jurídico, pessoal, o que é um negócio jurídico? Quando você vai fechar um contrato com um cliente, né? Então, o advogado em si, ele não só vai até o tribunal defender uma causa ou, né? Ele tem aí os seus negócios da área do direito. Então, você tem um escritório, você vai precisar negociar com o seu cliente, você vai precisar fazer com que ele realmente, que você tenha o poder de persuasão para fazer com que ele acredite que o seu trabalho é o melhor do que o outro escritório, do que o outro colega advogado. Então, é aí que entra um pouco sobre o que nós falamos de comunicação empresarial. Tá vendo como está ligado? Então, é um negócio jurídico na linguagem corporal. E aí, interessante alertar que o profissional do direito para o Código Cultural das Expressões Gestuais. Então, o profissional do direito ele tem que entender realmente no Código Cultural a importância do gestual. Então, tem algumas práticas, né? Quando nós voltarmos aí nossa aula presencial, a gente vai fazer algumas dinâmicas sobre isso, né? Como que nós podemos? Nós vamos fazer algumas simulações, realmente como se estivesse num tribunal ali, como se estivesse em uma negociação jurídica, para vocês entenderem um pouco como que funciona. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de uma linguagem corporal diante de um réu ou diante de uma negociação jurídica. Então, abaixar os olhos e o desviar insistente do olhar, ele pode ser decodificados tanto como uma timidez excessiva por parte do emissor ou do receptor, quanto por ausência de caráter e espírito mentiroso. Tá? Então, muitas vezes, quando o réu ou o profissional da área jurídica ele está diante de uma negociação ou de uma conciliação, seja ela qual for aí da área do direito, quando ele abaixa os olhos, quando
quando ele desvia o olhar de uma certa forma, ou ele é muito tímido, ou ele está num espírito mentiroso, ele está mentindo. Né? Então, o corpo fala: eu não consigo falar a verdade olhando no olho da pessoa. Isso é do ser humano. A não ser, claro que daí vocês podem perguntar aí para a professora de psicologia a questão dos níveis de psicopatia que uma pessoa tem. Isso daí é outro parâmetro, tá? Mas isso também fala, quando nós falamos dos olhos, da linguagem corporal, fala também sobre isso. E aí, por outro lado, o olhar ele persistente assume, né, aquele olhar fixamente persistente, não muito raro, né, o sentido de desafio e muitas vezes de cinismo. Então, como que a gente consegue trabalhar isso? Quando a pessoa ela te olha, e aí claro que nós vamos trabalhar isso daí fixamente, sem se mexer, e ela te olha, ou é um olhar de desafio, ela quer te desafiar dependendo do modo como ela se porta, do gesto corporal dela, ou é muitas vezes de cinismo, ela está sendo cínica de uma certa forma, né? Então, o cinismo dentro da área jurídica é preciso daí trabalhar. E aí, outro tópico também, o olhar voltado para cima, né, com a cabeça levemente inclinada, principalmente quando os olhos ficam descobertos pelos óculos, posicionados quase na ponta do nariz, em geral, revela um espírito inquisitivo e perspicaz. Tá vendo, pessoal, como a linguagem corporal ela pode determinar um fechamento do negócio, ela pode determinar uma finalização de um caso jurídico só através desses detalhes. E isso nós conseguimos através de muita prática, nós vamos fazer muito isso. E aí, empregadas essas expressões no interrogatório do réu, por exemplo, em depoimentos de testemunhas e na ação dos profissionais jurídicos, os destinatários dessa comunicação não verbal irão recebê-la de acordo com um código cultural que interfere nos usos e costumes de uma sociedade. Então, a partir do momento que eu começo a me utilizar disso, da linguagem gestual, e eu começo a perceber alguns detalhes, isso entra na nossa linguagem jurídica, eu começo a perceber algumas coisas e a entender o tanto e a entender aonde eu posso chegar e como eu posso trabalhar isso. E aí, vamos para um tópico também, que é a linguagem do vestuário. Lembra que no primeiro dia de aula eu falei que o direito novo está mudando, é a nova modernidade do direito, está vindo com novos parâmetros, IBM Watson, novas tecnologias, mas a linguagem do vestuário do direito ainda continua-se muito tradicional. Então, em toda atividade profissional, a vestimenta ela é muito importante. Tá? Isso entra também muito em marketing pessoal, a gente vai trabalhar umas pitadas sobre isso quando a gente fala de linguagem do vestuário no direito. Então, os profissionais da saúde que usam branco ou verde, os professores de jaleco, estudantes e advogados que necessitam de roupas mais formais para passar segurança e seriedade. Então, a toga, por exemplo, é um indício de função exercida pelo juiz e a cor preta sinaliza seriedade e compostura que devem caracterizá-los. Pessoal, tudo tem uma função. Tudo tem uma explicação. Ele não coloca aquilo por meramente pôr, mas porque aquilo passa seriedade, aquilo passa respeito. Então, é a compostura do juiz, é como ele deve se portar, como deve ser a posição dele, como deve ser a linguagem dele. Mais uma vez, eu friso, a toga que o juiz usa, ela é um indício de função exercida por ele, e a cor preta, dentro da psicologia das cores, dentro da psicologia do marketing, ela indica seriedade e compostura que devem caracterizar quando se fala de linguagem jurídica. Caracteriza a seriedade quando se fala do direito, quando se fala de coisa séria. Então, a linguagem do vestuário é importantíssimo. Eu coloquei uma foto para vocês, tá? Da nossa querida professora Thaís. Ela é a nossa professora aí do direito.
eu pedi para ela, né, pedir autorização nessa foto, aonde ela se encontra aí com um desembargador e alguns colegas aí, para vocês verem basicamente como que é aí a vestimenta, né? Claro que em tudo podemos adaptar-se, mas ainda no direito a linguagem do vestuário continua-se sendo muito tradicional. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, né, nós vamos trabalhar sobre isso, né, fazendo aí esse compilado, né, essa ligação entre a comunicação e a linguagem jurídica. E aí, a próxima aula, nós vamos falar um pouco, iniciar falando sobre o silogismo no direito, tá? Então, o significado do silogismo e aí como que a gente vai trabalhar aí essas significações dentro da linguagem jurídica. Beleza, pessoal? Eu espero vocês hoje às 9 horas. Eu estarei online no nosso o horário de aula, né, que é das 9 às 10h30. Eu vou postar a nossa atividade no fórum. Eu espero vocês. Eu vou estar online para tirar dúvidas e qualquer coisa, qualquer dúvida, postem lá no fórum, na sala do café, caso vocês não entendam a atividade, tá bem? Então estamos aí o nosso meio de comunicação oficial é o estúdio, mas estou à disposição aí, se vocês quiserem fazer stories no Instagram, marcar a gente, para a gente realmente fortalecer essas nossas aulas remotas, ok? Deus abençoe a semana de vocês e eu estou à disposição. Um grande abraço.